literários, vamos conversar hoje sobre esse livro incrível. Pessoal, assim, eu sou chatinha, eu sou criteriosa, não é qualquer coisa que eu gosto, não é qualquer coisa que me agrada. Então, claro, gosto é gosto, né, pessoal? Mas quem vai assim na minha vibe, né, de suspense, de terror, sabe que quando eu falo que o livro é bom, é porque esse livro é bom. E esse daqui é, pessoal, A Menina do Fim da Rua, desse autor aqui, que eu não vou falar o nome dele, eu não sei pronunciar isso daqui, eu também não procurei saber como se pronuncia, porque eu estou sem tempo para fazer esse tipo de coisa. Mas vamos conversar então sobre esse livraço de suspense aqui, gente. Acho que é um suspense psicológico também, tá? Esse livro aqui foi escrito em 1973 e saiu um filme com a Jodie Foster quando ela tinha 14 anos em 1976. Três aninhos depois, então, do lançamento do livro, nós tivemos o lançamento do filme. Desculpa, gente. O livro e o filme se passam ali nos anos 70 mesmo, tá, gente? De uma forma geral, assim, comparando os dois, tá? Logo eu já entro na história aqui, na resenha do livro para vocês. O livro, ele tem uma carga muito forte de suspense, muito bem escrita cada cena. A personagem, que é uma menina de 13 anos, ela rouba a cena durante o livro todo. Ela é a protagonista e os outros personagens simplesmente orbitam em volta dela. Ela é como se fosse uma mini lady inglesa. Já explico isso melhor. E no filme? O filme tá bem fiel, gente, mas assim, ele tem algumas pequenas alterações, mas ele não tem tanto suspense como aqui no livro. E o filme, eu acho que ele pecou numa coisa assim fundamental, porque ele descaracterizou a nossa personagem. Ela é uma menina de 13 anos que ela tem uma certa carga também de sensualidade, ela é séria, ela é muito adulta, é uma mini lady londrina, porque ela é de Londres, tá, pessoal? E no filme, eles colocaram ali, a Jodie Foster fez um papel muito bom, bom mesmo, adorei, o filme é bom também, só que no filme ela tá mais como uma jovem americana. Ela perdeu essa característica fundamental e que a gente simplesmente ama no livro, ou odeia, né? Dependendo de quem for ler, de repente vai odiar essa personagem. Eu adorei, achei um livro muito bem escrito. E no filme, então, ela tá descaracterizada, ela tá mais como uma jovem americana, né? E eu acho que isso foi fundamental para tornar esse livro bom. De qualquer forma, procurem, o livro tá super fácil de achar, o filme tá difícil, mas quem tem a manha de pesquisar bem, de procurar bem nos sites aí, né, mais escondidos, digamos assim, vai conseguir encontrar. Tá? É bem difícil. Então vocês vão encontrar como A Menina do Fim da Rua, A Garota do Fim da Rua, A Menina do Outro Lado da Rua, enfim, tá? Mas vamos lá então para a história. Gente, o primeiro capítulo já prende a gente. De cara, o primeiro capítulo tem poucas páginas, mas assim, as 10 primeiras páginas tu já vê que o livro vai ser bom e já te prende, tu já continua a leitura e não quer parar, pelo menos foi assim comigo. E o filme também, ele te pega ali já no começo, né, mas não tanto como no livro. Então a gente tem essa nossa personagem aqui, que é a Rin. Ela veio de Londres, tem 13 anos, ela mora, se eu não me engano, é na Nova Inglaterra. E o início do primeiro capítulo aqui que nos prende é uma noite de Halloween, nos Estados Unidos, né, na Nova Inglaterra, e ela está sozinha em casa, no escuro, comemorando o aniversário de 13 anos, com um bolo todo bonito, com as 13 velhinhas,
e ela tá com uma túnica branca, que mencionam muito essa túnica branca durante o livro, e ela tá sozinha de noite no escuro, comemorando o seu aniversário, acendendo as velhinhas e tal, e a cena muito bem descrita, né, pessoal? É uma casa mais afastada, né, poucos vizinhos, e ela tá ali e tal, toda contentezinha, que tá comemorando, e daqui a pouco bate um homem na porta da casa dela. E aí a gente já fica apreensivo o capítulo 1 todinho, porque ele entra na casa, simplesmente vai adentrando, porque ele é o filho da dona da casa que está alugando a casa para essa menina e o suposto pai. Vocês já vão entender. Então esse cara, como, eu sou o dono da casa, tipo, ele vai entrando, a casa toda limpinha, o assoalho encerado, ela fala, né, o som tocando orquestra e tal, uma sinfonia. Ela é muito culta, muito inteligente, autodidata. E esse cara entra com os sapatos sujos de lama, vai entrando, sabe, não tá nem aí, como se fosse o dono mesmo da casa. E ela fica parada ali, tá? O que tu quer? Quem é você? Não sei o que. Ele, eu sou o Sr. Hallett, tal, que é o filho da mulher ali, da dona da casa. E aí a gente vai vendo que esse cara é o quê? Um pedófilo. A gente não sabe se necessariamente ele chegou a praticar algum ato de pedofilia, né? De realmente violentar alguma criança. Mas que ele é um tarado pervertido, sim, isso já fica muito claro, e depois a gente vai vendo, conforme a gente vai lendo, né, a história desse homem. Então ela tá sozinha em casa e ele entra, cadê teu pai, não sei o quê, e olhando nas janelas e, sabe, falando sem parar, e ela bem quieta, só observando. Meu pai tá trabalhando. Teu pai tá trabalhando? Como assim? Tu tá aqui sozinha, comendo bolo sozinha? Ele tá trabalhando, ele tá traduzindo, porque o pai dela é poeta, ele tá traduzindo russo, não sei o que, e quando ele tá traduzindo eu não tenho permissão de incomodá-lo por nada. Então, tipo, o pai dela se fecha numa porta lá num quarto, no estúdio, e ninguém pode bater lá. Ela até fala depois, é coisa de poeta, não sei o que. E o cara fica ali rondando, sabe, uma tensão, porque tu fica ali, o que esse cara vai fazer? O cara tá vendo que não tem ninguém em casa, que é mentira dela, que o pai dela não tá ali, ela tá sozinha. E ele começa a rondar e chegar perto, e ele vai pra janela, espiar a janela, e meus filhos estão ali fora, mas gente, um frio, vento, sabe, outono, né, em Halloween lá, então, né, e a gente vai ficando naquela tensão. Até que termina o capítulo, né? Não vou falar para vocês o que acontece, se ele faz alguma coisa ou não. Então, só aqui a gente já fica super interessado pelo livro, né? Pela história. Conforme o tempo vai passando, não é nenhum spoiler, tá, gente? Isso vocês já percebem no início. Essa menina vive sozinha. Não existe pai coisa nenhuma. Porque vai lá na casa a mulher que alugou, vai o policial, vão uma série de pessoas lá querer falar com o pai dela. Meu pai tá trabalhando, meu pai tá em Nova York. A guria tá sempre sozinha. Então a gente já sabe que não existe a figura de um pai e não existe a figura de uma mãe também. Imagina, gente, uma menina de 13 anos vivendo num lugar afastado sozinha, né? Mas tudo tem uma explicação, como ela sobrevive, dinheiro, escola, tudo isso é bem explicado no livro, que eu não vou falar isso aqui pra vocês. Mas então essa menina vive lá sozinha. Esse cara, ele é uma sombra durante o livro todo. Sabe aquele personagem, ele no filme, ele é o Martin Sheen. Então ele fica rondando sempre ela, querendo alguma coisa, forçando, entrando lá sem ser convidado, sabe, bisbilhotando, e a gente vai ficando com nojo desse homem durante a leitura toda, até que começam a acontecer mortes, pessoal, em torno dessa menina de 13 anos. As pessoas somem e ela sozinha, reclusa, e aí ela conhece um outro menino, um adolescente, e ela traz esse menino para esse pesadelo, porque
a história começa a tomar um rumo assim de, sim, mortes, menina morando sozinha, vocês imaginem, né? Tá? Mas é mais ou menos isso, pessoal. Não vou contar muito pra vocês, porque é um suspense, assim, bom de ir lendo, então não quero dar spoiler, mas, assim, o que eu quero que vocês tenham em mente, assim, que não é só a historinha da menina que vive sozinha lá e, ai, tem morte, será que ela é assassina? Será que é o cara? Quem que é? Quem são essas pessoas que estão desaparecendo? Não, o clima aqui é o que torna a história boa. A personagem, gente, que, nossa, muito boa essa menina. Então, assim, ela se comporta de uma forma como se ela fosse uma adulta, mas ao mesmo tempo ela tem umas quedas, assim, de criança, de dar risada, de falar bobagem, e daqui a pouco ela já é uma pessoa fria e trata os adultos em pé de igualdade, e sabe? É uma personagem muito boa, pessoal, gostei mesmo. E esse cara, apesar de ser uma sombra em volta dela ali, rondando a casa, sabe? É outra situação que deixa o livro interessante também. Então as mortes para mim acabaram ficando até em segundo plano. Eu gostei dela e desse clima de suspense, de como que essa história vai terminar, o que que esse cara vai fazer, ele vai violentar ela, não vai, os dois vão ficar juntos, não vão, o que que é isso que tá acontecendo? Tá, pessoal? Fica a dica aqui então de um livraço. O filme é bem legal também, mas não se compara ao livro. O livro é muito bom, pessoal, muito melhor. E vocês acham bem facinho na estante virtual e ele não tá caro. E também, pessoal, não é um livro assim longo, ele tem 200 páginas, tá? Bem tranquilinho e fica uma dica muito boa aí de um suspense para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.